Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a Cover 2, tá? Mas vou falar sobre uma variação da Cover 2 padrão, né? O pessoal que joga Madden deve conhecer ela por Cover 2 Sync. Eu gosto de chamar Cover 2 Off, porque basicamente a gente está jogando um pouquinho mais afastado da linha de scrimmage. Ela é uma cobertura extremamente simples, né? Que a gente pode ter ela como uma ferramenta para algumas situações específicas de jogo. Eu acho ela bastante interessante, tá? Para a gente entender um pouquinho mais, eu vou desenhar aqui a cover 2 padrão, tá? Na cover 2 padrão, né, na básica, a gente normalmente tem um cornerback cobrindo a flat de um lado e um cornerback cobrindo a flat do outro. Né? A gente vai ter um jogador responsável pela curl de um lado e outro jogador responsável pela curl do outro. Né? O Mike normalmente é o responsável pela hook, tá? Ao fundo a gente vai ter no padrão, né, os dois safeties, cada um jogando meio campo. Nessa cover 2 padrão, né, a gente vai ter os clássicos buracos da nossa cobertura, né, que é a zona out, que seria nas costas do cornerback, né, dos dois lados do campo, e o meio dos dois safeties, tá? Então, entre as hash marks, basicamente, no meio dos dois safeties. Essa é a nossa cover 2 padrão. Na cover 2 off, a gente basicamente adota uma variação, tá? Então a gente vai ter os cornerbacks descendo um pouco mais no campo e dando prioridade à zona out. Por isso que eu gosto de chamar de cover 2 off, porque a gente está jogando um pouquinho mais afastado da linha de scrimmage. Eu também gosto de trabalhar com o Mike descendo um pouquinho mais no campo. Não chega a ser uma tampa 2, onde o Mike vai descer bastante, quase que numa linha com os safeties, tá? Mas ele desce um pouquinho mais em relação ao padrão dos outros dois jogadores que são responsáveis pela curl, tá? Então essa é uma forma com que eu adoto para jogar essa cover 2, né? Claro, a gente pode muito bem, né, deixar com que o Mike jogue numa linha padrão com esses outros jogadores e não tem problema nenhum, a gente continua aplicando esse conceito, tá? De cover 2 off. Qual que é a praticidade, né? Qual que é a parte simples, né? A gente deixa os nossos corners jogando sempre de frente, então caso tenham rotas rápidas para fora, por mais que a gente esteja um pouquinho mais afastado, a gente consegue reagir, né? E a aplicabilidade dela no nosso play call, ela pode ser bastante variável, tá? Eu gosto de trabalhar ela em situações onde a gente precisa dar teco em campo, né? Por exemplo, tá acabando o primeiro tempo ou tá acabando a partida e o ataque precisa anotar um touchdown, por exemplo, e tem que cruzar todo o campo, né? A gente pode ceder algumas jardas e trabalhar protegendo bem a lateral com os corners, evitando com que o recebedor pegue a bola e saia, né? Para a gente conseguir fazer um tackle em campo. Situações de descidas mais longas, por exemplo, uma terceira para 12, 15, 20 jardas, né, a gente consegue colocar um bloco grande de atletas em cima do first down, né, evitando passes nesse espaço, ter dois safeties mais afastados do campo, né, a gente entende que passes acima de 20 jardas dá bastante ângulo para o safety se movimentar e chegar na sua lateral, né, pensando numa cover 2. Então é uma cobertura que tem uma aplicabilidade bastante grande, né, dentro de um sistema de jogo de zona para uma defesa, tá? Eu vou rodar aqui no vídeo para a gente ver ela na prática. Né? A gente consegue observar aqui, né, que a defesa está com os corners próximo à linha de scrimmage, mas nós vamos ver que no momento que sai o snap, né, esses corners acabam descendo no campo. Né? Vejam como eles não ficam presos à rota, perdão, à zona flat. Né? Quando tem rotas em direção à flat, a gente ainda fica com prioridade na zona out, então a gente marca o fundo do campo com mais afinco, com mais prioridade, digamos assim, né, para garantir, né, esses passes mais longos. Aqui a gente enfrenta uma situação de descida para 10 jardas, tá? Quando eu cortei esse vídeo era uma descida onde o ataque precisava avançar bastante porque estava acabando o primeiro tempo, né, então a defesa utiliza essa cobertura. Vejam como o Mike também desce um pouquinho mais, né, e os corners jogam mais afastados, com prioridade na zona out. Né, aqui acontece um passe rápido, né, um passe para fora, o corner reage e dá um teco com um avanço de 9 jardas. Ok, a gente está cedendo um avanço relativamente interessante para o ataque, né, por isso que eu acredito que seja uma cobertura bastante interessante para a gente utilizar em algumas situações, né, trabalhar o down e distance,
trabalhar o relógio, né? Aqui o corner podia ter jogado um pouquinho mais aberto, ter reagido um pouquinho mais rápido para garantir o teco em campo, né? E não deixar o ataque parar o relógio. Se a gente ceder aí de 10 em 10 jardas, né? Qualquer tempo aí acima de 1 minuto no relógio, o ataque consegue chegar a um field goal ou até mesmo um touchdown. Então é importante a gente administrar essas situações, né? Mas eu trago essa opção da cover 2 off, né? Como uma ferramenta que a defesa pode utilizar aí para maximizar os avanços do ataque, proteger bem o first down, né, tentar fazer com que o ataque queime relógio, né, e evite situações de avanços mais longos, tá bem?